Vocês estão ouvindo? Vocês estão vendo a minha tela aí? Tudo bem? Tudo certinho? Ok. Sim. Ok? Beleza, então. Então, pessoal, primeiramente aí, boa noite a todos e sejam bem-vindos aí à nossa disciplina. Vocês estão iniciando agora no segundo semestre, aí, no primeiro período, a disciplina de Lógica Matemática. Os nossos encontros aí, igual já foi combinados, vão ser todas as terças-feiras. Então, nesse primeiro momento, até as terças-feiras aí, com exceção da terça-feira do feriado, apenas para já deixar todo mundo guardar aí. Esses encontros eles servem para a gente avançar no conteúdo e também servem para a retirada de dúvidas. Então, qualquer dúvida que vocês forem ter, vocês podem ficar na vontade aí para deixar no chat, que eu estou acompanhando aqui em outra tela, ou então pelo áudio também, fiquem à vontade. Me apresentando rapidamente, eu sou o Jean, eu já trabalhei com a UAB nos últimos semestres aí com outras disciplinas e eu sou do IFM Patrocínio e estou trabalhando aí com vocês nessa disciplina nesse momento. E assim, a gente vai dar uma breve introdução hoje nessa aula sobre a disciplina e avançar alguns conceitos aí. Lembrando, a gente já definiu aí o primeiro módulo, os roteiros de estudos, né? Que vão ser os capítulos aí da apostila, tem os fóruns de dúvidas e as atividades aí para vocês serem realizados. E, além disso, tem as aulas que elas estão sendo gravadas e todo final de aula, eu já vou vir aqui disponibilizar esse link da gravação aqui para vocês, caso vocês tenham perdido ou necessitem ver ela novamente. Então, esse aqui vai ser o foco da nossa disciplina. Vou abrir aqui rapidamente o plano de ensino, só para a gente poder ver quais são os tópicos, né? Então, primeiro, conceito de lógica proposicional, lógica de primeira ordem, analisando sintaxe, semântica e as técnicas de demonstração de qualidade. Técnicas básicas de prova, incluindo a indução matemática, exemplos de lógicas não clássicas e exemplos de aplicações da lógica. Esse vai ser o objetivo aí da nossa disciplina. Ela está dividida em 2 módulos, né? Então, nesse primeiro módulo, a gente vai focar na lógica proposicional e no segundo módulo, a gente vai focar na lógica de primeira ordem. As atividades já estão divididas aqui, né? 30 pontos de atividade à distância, 20 pontos de atividades presenciais e 50 da avaliação presencial que vocês têm no final da disciplina. Como vocês já estão aí, já é o segundo ciclo de disciplina, vocês já devem estar habituados com como funciona o esquema, né? Que vocês têm alguns encontros, a gente divide a disciplina em módulos. E ao final de cada um desses módulos, vocês têm um encontro presencial, que devido à pandemia, nesse momento, esse encontro está sendo realizado online com o tutor, e aí esse encontro geralmente ele tem algumas atividades ou a prova final quando vocês estão aqui no segundo módulo ou no módulo final. No nosso caso, a nossa disciplina, ela tem apenas 2 módulos. Então, basicamente, esse é o nosso foco, que a gente vai utilizar dentro da nossa disciplina, aqueles são os temas, e a gente já referenciou aí para vocês uma apostila que tem alguns conteúdos aí que a gente vai utilizar para poder nos orientarmos durante o desenvolvimento. Então, nessa primeira aula agora aqui, eu quero mostrar para vocês alguns tópicos aí que estão sendo apresentados aí na apostila, e aí depois a gente passa aqui para o quadro negro para a gente poder fazer algumas explicações mais a fundo sobre os temas que vão ser apresentados aqui. Então, primeiro, acho que é bastante importante a gente ressaltar esse conceito principal da lógica, porque ela vai ser uma disciplina que ela vai ser essencial para vocês aí durante toda a disciplina, todo o curso de vocês. A lógica ela é uma ciência matemática, então, assim como a computação, ela também é uma ciência baseada na matemática, fortemente ligada à filosofia. Ela tem por objetivo de estudo as leis gerais do pensamento e as formas de aplicar essas leis corretamente na investigação da verdade. Ela será o nosso foco no decorrer de toda a disciplina. Por que a lógica está tão ligada à computação? Porque se você parar para pensar o computador nada mais é do que um dispositivo, esse dispositivo tecnológico, mas que esse dispositivo ele apenas é capaz de executar tarefas que ele já é programado anteriormente. Então, o nosso computador que a gente tem aí, independente de qual que é o cenário que vocês vão abordar, o computador só consegue fazer aquilo que você ordenou ou que você programou ele anteriormente. Então, ou você tem de ir, por exemplo, para ele abrir um determinado programa, você tem de ir lá e clicar no iniciar, escolher o nome daquele programa. Para ele executar uma determinada ação, você tem de ir lá e aplicar um conceito de programação anteriormente. E como que ele segue esses conceitos de programação? Como o computador ele é um dispositivo extremamente matemático,
ele segue a lógica para poder executar. Então, a gente vai utilizar conceitos que a gente já verifica na lógica, especificamente para poder conseguir determinar como que o nosso computador vai executar as nossas instruções quando a gente estiver desenvolvendo sistemas. Tanto é que vocês já devem ter ouvido falar do conceito de lógica de programação, que é justamente aplicar o conceito da lógica, mas diretamente relacionado com o desenvolvimento de aplicações, o desenvolvimento de sistemas. Então, a lógica ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento de qualquer aplicação. E por ela estar diretamente relacionada, ela é um tema que é extremamente crucial, que seja bem entendido e que seja bem absorvido para que vocês consigam, ao decorrer do curso, ir desenvolvendo bem conceitos relacionados à programação. Então, a lógica, o raciocínio lógico, a lógica de programação, no caso, a lógica proposicional, elas nos dão base de como a gente vai desenvolver as nossas aplicações posteriormente. Então, o desenvolvimento das aplicações, a forma que a gente vai escrever os nossos programas, ela está diretamente relacionada a proposições lógicas que a gente vai colocar na nossa aplicação para que o computador obedeça essas proposições, obedeça essas instruções. Então, aqui eles têm algumas coisas, falam que alguns exemplos de lógica proposicional, a gente não vai entender muito, mas aqui a gente foca diretamente aqui na parte de proposições. Então, por meio da lógica formal, nós podemos representar as afirmações que fazemos no nosso cotidiano. Então, o primeiro passo na construção de uma linguagem simbólica, mais adequada à formulação dos conceitos de lógica, é a apresentação do que chamamos de proposição simples. E isso aqui é extremamente importante porque a proposição ela é a base de toda a lógica proposicional. O que é uma proposição? É um conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. É uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa. Então, pode ser uma afirmação, basicamente, ou uma negação, visto que ela é verdadeira ou falsa. Então, a proposição, se a gente for parar para relacionar ela diretamente com o nosso mundo real, nada mais é do que uma afirmação ou uma negação, ou seja, é uma sentença verdadeira ou uma sentença falsa. Aqui, inclusive, são apresentados alguns exemplos. A Terra é quadrada, o Sol é azul, Vitória é a capital do Espírito Santo. Então, a Terra é quadrada, obviamente, é uma proposição falsa, é uma negação. O Sol é azul, também é uma proposição falsa, uma negação. Vitória é a capital do Espírito Santo, é uma proposição verdadeira ou uma afirmação. Então, quando a gente pega e a gente interpreta os textos do nosso mundo real, a gente consegue, a partir de todas as afirmações, a partir de todas as proposições que a gente faz, a gente consegue determinar se aquela proposição é uma proposição verdadeira ou se ela é uma proposição falsa. E a lógica da matemática adota como regras fundamentais do pensamento os seguintes princípios. Primeiro princípio, da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E é aqui, nesse momento da questão do princípio da não contradição, que a gente separa exatamente todas as disciplinas relacionadas à área de exatas com as disciplinas relacionadas à área de humanas. Por quê? Se vocês fizerem uma prova de matemática e encontrarem um determinado resultado, seja para uma equação, seja para qualquer coisa que for, se você entregar essa mesma prova para 10 professores diferentes, os 10 professores eles vão te dar o mesmo resultado. Ou que você solucionou aquela questão de forma correta, ou que você solucionou aquela questão de forma errada. Então, uma disciplina que tem por caráter de ser uma disciplina de exatas, elas seguem esse princípio da não contradição. Ou seja, uma resposta, ela nunca pode estar verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Já se vocês analisarem o outro espectro de uma disciplina de humanas, vamos pegar, por exemplo, uma redação. Se vocês desenvolvem uma redação, vocês podem até ter, existem critérios, existem técnicas para vocês fazerem uma redação boa. Mas se vocês passarem ela para 10 avaliadores diferentes, dificilmente todos vocês vão conseguir tirar a mesma nota dessa avaliação. Então, a matemática, a computação, é o que a gente chama que é preto no branco. Ou está certo ou está errado. Nunca tem como estar naquele meio termo, naquele limbo, talvez que a gente não consiga interpretar muito bem, quem não é um cara que consiga, quem não é uma pessoa que consiga entender bem da área de humanas. Então, talvez esse seja um grande trunfo assim, para você conseguir identificar que você é da área de exatas,
é se você ficava inconformado na época que você ia fazer uma avaliação e você achava que estava certo e outra pessoa e o professor achava que estava errado. Por quê? Porque na matemática não tem meio termo. Ou está certo ou está errado. Na lógica não tem meio termo. Ou está certo ou está errado. Na computação também não tem meio termo. Então, qualquer disciplina de exatas, ou você acerta ou você erra. Então, ou aquele conjunto de instruções ou aquele conjunto de proposições, ele é verdadeiro ou ele é falso. Não existe meio termo nesse caminho. E, além disso, tem o princípio do terceiro excluído. Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Verifica sempre se um desses casos e nunca um terceiro. Então, é aqui. Ou você não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e só pode ser ou verdadeira ou falsa. Nada mais além disso. É totalmente exato, é totalmente direcionado, é totalmente sem interpretação. Ele é completamente lógico, o raciocínio ele é completamente direcionado. Não tem como você ter uma afirmação, igual eu estou comentando, verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e nem pode ser nenhum desses dois resultados a não ser verdadeiro ou falso. Então, a gente tem essa característica que torna as coisas, para quem está trabalhando com a computação e para quem vai trabalhar com qualquer área de exatas, é sempre importante vocês terem esses dois conceitos aqui que vão nortear qualquer área de estudo da computação. Então, às vezes, vocês vão pegar e vão desenvolver um programa e vai falar, o meu programa faz algo mais ou menos certo. Não existe. Não tem como um programa estar certo e errado ao mesmo tempo. Ou ele vai retornar o resultado correto, ou ele não vai retornar esse resultado correto. Não tem como ter outra coisa aí nesse limbo, se a gente for levar ao pé da letra no resultado da lógica proposicional. Se a gente for levar na questão da avaliação, ainda o professor pode avaliar o raciocínio na pontuação. Mas se você chegar algum dia a trabalhar no mercado de trabalho, ou o seu programa desenvolve a rotina de forma correta, ou não desenvolve de forma correta, ele desenvolve de forma errada. Não tem como sair desse meio termo. Então, esses conceitos aqui são extremamente importantes para qualquer pensamento que vocês tenham de disciplinas que envolvem na área das exatas. E como vocês estão fazendo um curso de computação, vocês estão diretamente relacionados a uma disciplina de exatas. Então, vocês precisam ter a disciplina de exatas, vocês precisam ter sempre esse entendimento que não existe meio termo. Ou está certo, ou está errado, e nunca pode ser algo fora disso daí. O Tadeu está dizendo que os princípios são formalizações do filósofo Aristóteles. Muitas das denominações da lógica, elas vêm da filosofia. A diferença principal entre a filosofia e a lógica é que a filosofia ela vem de um aspecto mais de entendimento, enquanto a lógica, como o próprio gente já disse aqui no início, é uma ciência matemática fortemente ligada à filosofia. A gente poderia dizer até que ela é mesmo derivada. Então, o que a gente verifica na lógica, ela está fortemente ligada ao que os filósofos antigos disseram, aquelas afirmações, aqueles contextos que eles aplicavam. A única diferença principal é que quando a gente aplica para matemática, a gente volta para esses conceitos. Então, a gente tem que ou sempre vai ser verdadeira ou falsa, e toda proposição nunca pode ser as duas ao mesmo tempo. As proposições, elas podem ser simples e compostas, que a gente chama de atômicas ou moleculares. E as proposições, geralmente, a gente vai colocar ela definida com letras. Então, por exemplo, aqui, João é um estudante, Maria trabalha no centro da cidade, Pato é um animal. Cada uma dessas proposições ela vai receber uma letra para ser representada. Como se vocês imaginassem a declaração de uma variável lá da matemática ou até mesmo da programação. Então, a gente fala que P é a proposição e João é um estudante. E essa proposição P, ela pode ser verdadeira ou falsa. A gente tem a proposição que Maria trabalha no centro da cidade. Essa proposição pode ser verdadeira ou falsa. E a proposição R, Pato é um animal. Essa proposição também pode ser verdadeira ou falsa. Essas são proposições simples. E aqui, agora, proposições compostas. Elas combinam mais de uma proposição simples dentro da mesma proposição. Então, por exemplo, P, João é um estudante e Pato é um animal. Então, a gente está combinando. Agora, para essa proposição ser verdadeira, as duas proposições simples contidas nelas também têm que ser verdadeiras. Maria e João é estudante ou Maria trabalha no centro da cidade.
Se Maria trabalha no centro da cidade, então Maria mora perto do centro. Então, a gente tem aqui mais de uma proposição dentro da mesma frase, tornando essa aqui uma proposição composta. Então, basicamente, a gente tenta pegar afirmações do mundo real, transformar ela em letras, em variáveis, para que a gente, assim, consiga aplicar esses princípios da lógica e a partir disso também nas proposições compostas, vocês vão ver que a gente consegue dividir essa proposição composta em proposições simples para a gente conseguir avaliar se essas proposições são verdadeiras ou se elas são falsas. Aqui. Observe que nesse exemplo as proposições compostas são formadas por duas proposições simples, mas poderiam ser mais. E aí a gente pode ter, inclusive, proposições compostas podem ser formadas por outras proposições compostas. E aí, quando a gente quer explicitar que uma proposição composta é formada por proposições simples, a gente pode utilizar essa terminologia. Ou seja, P maiúsculo é uma proposição composta que é representada por P minúsculo, Q minúsculo e R minúsculo, que ambas são proposições simples. Ok? Uma pergunta. Quanto a esse entendimento das proposições e até o momento, pessoal, está tranquilo? Ficou alguma dúvida? Vocês querem que repasse mais algum conteúdo? Tá legal? Vão me dando feedback aí, por favor. Tranquilo, professor. Tranquilo. Ok, eu vou sempre ir pedindo para vocês irem comentando aí. E se vocês tiverem dificuldades, pode colocar no chat, que eu estou com ele aqui aberto em outra tela. Eu estou sempre o tempo inteiro aqui acompanhando, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida também, às vezes fica, não sei, com vergonha de abrir o microfone, pode ficar à vontade também para abrir o microfone. Mas se quiser colocar no chat aí, pode ficar à vontade, tá? Então, beleza. A gente entendeu aqui que as proposições, elas podem ser simples ou compostas, que elas vão pegar afirmações do nosso cotidiano para transformá-las em variáveis. E aí, então, agora a gente tem, quando a gente vai ter uma proposição composta, a gente não pode apenas definir dessa forma aqui, porque eu estou falando que elas são essas três proposições simples, fazem parte dessa proposição composta. Mas a forma que eu conecto elas, ela muda completamente o funcionamento que a gente vai entender. Observem aqui, João é estudante e pato é um animal. Se a gente pensar nessa frase aqui, se a gente tiver com que o João é um estudante e o pato é um animal, então essa proposição P, ela vai ser verdadeira. Mas e se o João não for um estudante? Vocês concordam comigo que quando a gente coloca esse conector e, a gente está exigindo que ambas sejam proposições verdadeiras. Então, se a gente coloca o e, a gente está falando João é estudante e pato é um animal. Se o João não é um estudante, então essa proposição aqui inteira já se torna falsa. Esse e aqui, que conectou essas duas proposições simples, ele colocou um comportamento restringindo que apenas se as duas forem verdadeiras, essa proposição vai ser verdadeira. Da mesma forma, aqui embaixo a gente conectou ela utilizando o ou. Então, agora, João é estudante ou Maria trabalha no centro. Quando a gente colocou o ou, a gente adiciona a noção de opcionalidade. Então, pode ser que o João é estudante ou a Maria trabalha no centro. Não quer dizer que as duas proposições precisam ser verdadeiras para essa frase ser verdadeira. Então, pode ser que o João seja estudante e a Maria não trabalhe no centro. Pode ser que a Maria trabalhe no centro e o João não seja estudante. Mas, mesmo assim, a gente tem que a proposição que, nesses dois cenários, é uma proposição verdadeira. Então, os conectivos aqui são as palavras usadas para formar novas proposições e elas utilizam justamente essas palavras aqui, que são essas terminologias. Os principais que a gente tem são, na lógica proposicional, a gente tem 5 conectivos básicos, que é o e, que é igual como a gente comentou, ela exige que as duas proposições elas sejam verdadeiras. A gente tem o ou, que é a questão de opcionalidade. A gente tem o não, que é a negação, ou seja, seria como se a gente falasse, por exemplo, aqui a gente está falando a Lua é quadrada, a gente poderia também ter uma outra proposição. A Lua não é quadrada. A gente tem o se e somente se, que é a garantia que as duas proposições estão relacionadas. E a gente tem o se e então, que seria como se fosse uma característica de implicação, que é se Luiz é engenheiro, então isso implica que ele sabe matemática. Então, a gente tem esses 5 conectores aí, a gente vai entrar em detalhes maiores sobre cada um deles.
nesse momento aqui, é só para vocês saberem mesmo que a gente tem essas 5 formas de conectar a proposição. Além disso, todas as proposições, ela vai ter um valor lógico, e esses valores lógicos, igual a gente já comentou lá em cima, são a afirmação ou negação. Na lógica proposicional, a gente utiliza a terminologia verdadeiro ou falso. Então, é o V ou F, no caso. Em algumas literaturas, vocês podem achar também o T aqui no lugar, que seria de true, que é verdadeiro em inglês. Então, tem alguns lugares que utilizam V e F, seria verdadeiro ou falso. Em outras literaturas, talvez que vocês procurarem, vocês podem achar T e F, de true or false. Então, vai dependendo, talvez, do material, se vocês acharem um lugar que tenha o T, ao invés do V, é por causa disso. E aí, assim, a gente, utilizando os princípios da não contradição de terceiro excluído, a gente pode reafirmar. Toda proposição tem um e um só dos valores, ou verdadeiro ou falso. Então, toda proposição, no final, ela se resume a uma afirmação ou uma negação, verdadeiro ou falso. E aqui, se a gente for pegar aqui alguns exemplos, todo número par é múltiplo de 2. Isso aqui é verdadeiro. Se a gente pegar na matemática, todo número par é múltiplo de 2. O menor planeta existente é o planeta Terra. Falso. Porque a gente tem planetas que são inferiores. Eu acho que Netuno, não sei se Plutão não foi desconsiderado como sendo planeta, mas mesmo assim, em outras galáxias, a gente não pode fazer essa afirmação. Talvez a gente poderia falar o menor planeta conhecido, se isso fosse um momento até atual, a gente poderia utilizar alguma terminologia assim. Mas isso aqui é uma afirmação falsa. Daniel está perguntando aqui, professor, boa noite. O uso de e ou tecnicamente é incorreto numa mesma frase? Quando a gente coloca esse e ou, teoricamente a gente está utilizando o mesmo significado do ou. Porque se você for pensar o seguinte, quando a gente coloca, só voltando aqui para explicar isso aqui melhor, quando a gente coloca o ou, então, exigir conhecimentos de direito civil e ou direito penal. Nesse caso, se você for interpretar o pé da letra, quer dizer que você precisa saber direito civil e direito penal. Ou, quando você coloca e ou, é complicado, porque, teoricamente, você não poderia passar na prova sabendo só direito civil. E também não poderia passar na prova sabendo só direito penal, quando você coloca essa terminologia. Quando você coloca o ou, você daria a opção para que a pessoa que vai fazer esse concurso, por exemplo, saiba apenas direito civil ou apenas direito penal. Quando você coloca o e, você fala que a pessoa precisa saber direito civil e direito penal. É complicado essa terminologia por causa disso. Isso provavelmente não estaria em um edital, porque esse tipo de dúvidas provavelmente correria em pessoas entrando na justiça e eu acho que não seria ideal. Na minha interpretação, pela interpretação matemática, quando você coloca e, você força que a pessoa precise saber os dois. Então, na minha interpretação, a pessoa precisaria saber direito civil e direito penal, utilizando a lógica matemática. Porque quando você coloca o e, você não dá essa noção de opcionalidade. Você coloca a noção de obrigatoriedade. Geralmente, quando a gente coloca e o ou, a gente dá a noção de opcionalidade. Como eu comentei, a gente poderia saber se a pessoa poderia fazer direito civil ou direito penal. Não as duas ao mesmo tempo. Pelo menos essa é a minha visão. Igual te comentando, Daniel, muito provavelmente isso aí não estaria em um concurso, num edital de concurso, porque isso aqui gera interpretação ambígua, e isso aí com certeza iria para a lei, porque uma pessoa poderia falar, pela forma que está escrita, eu estudei só direito civil, e a prova falava que eu só precisava saber um dos dois, não necessariamente que eu preciso saber os dois. Isso é complicar só essa questão aí. Talvez você pode ter visto isso aí, por exemplo, em um concurso que tenha vagas para direito civil e outras vagas para direito penal. Pode ser uma opção de ter sido utilizado isso aí. Mas duvido que uma frase dessas apareça no edital por dar esse nível de abstração, de entendimento diferente por mais pessoas. Então, aqui, as proposições a gente já comentou, né? Todo número par é múltiplo de 2, o menor planeta existente é o planeta Terra.
O valor lógico da primeira proposição é verdade e o valor da segunda é falsidade. Então, beleza, a gente tem as proposições. As proposições, elas podem ser simples, elas podem ser complexas, e toda proposição, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, algumas coisas vêm em mente para a gente pensar o seguinte: se a gente tem que toda proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa, como fazemos para determinar se uma proposição composta é verdadeira ou falsa? A gente pode utilizar um conceito que é bastante utilizado na lógica proposicional, que é a tabela verdade. O que é uma tabela verdade? Nada mais é do que uma disposição de todas as possíveis combinações dentro de uma proposição, para que a gente pegue e represente dentro dessa tabela todos os cenários. Então, observa, se a gente tem aqui uma proposição P, ela só pode ser verdadeira ou só falsa. Quando a gente tem uma proposição P e uma proposição Q, que elas são compostas, elas podem ser verdadeiras ou falsas, mas aí a gente já aumenta o número de possibilidades. Por quê? A proposição P pode ser verdadeira e a Q também ser verdadeira. A proposição P pode ser verdadeira e a Q falsa. A proposição P pode ser verdadeira e a Q pode ser falsa e a Q verdadeira. E a proposição P pode ser falsa e a Q podem ser falsas. Então, a gente gera aqui os 4 possíveis cenários que a gente tem quando a gente combina 2 proposições simples na geração de uma proposição composta. Se a gente combinar 3 proposições simples, a gente vai ter 8 cenários. E esse aumento aqui, ele é proporcional, no caso, ele vai aumentar de forma exponencial. Então, se a gente tiver 2 opções, se a gente tem 2 proposições, a gente tem 4 opções. Se a gente tiver 3 opções, a gente tem 8 linhas, seja na nossa tabela. Se a gente tiver 4 opções, vão ser 16. É sempre 2 elevado a x, onde x é o número de proposições. Se a gente tiver, então, 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. Vocês podem ver que esse número aqui ele vai sendo crescente aí e pode chegar a números bastante elevados, dependendo da forma que vocês imaginaram, que for apresentada a quantidade de proposições. E por que é importante da gente pensar isso? Isso aqui é noção básica de probabilidade, porque se uma pode ser verdadeira ou falsa, ou seja, se cada proposição tem apenas 2 possibilidades, seria como se a gente pensasse, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes fossem necessárias. Isso aqui, se a gente pega lá na matemática, isso aqui nada mais é do que uma potência, por isso que a gente pode representar ela dessa forma aqui, com 2 elevado a x. Isso aqui que vai determinar para a gente a quantidade de proposições, de linhas que a gente vai ter na nossa tabela verdade. Então, a gente tem essas linhas para dispor de todos os cenários possíveis. Por quê? Porque algumas proposições, quando a gente sabe quais são os valores de P e Q, a gente sabe qual vai ser o resultado possível, a gente sabe se ela é verdadeira ou falsa. Mas se a gente quer abstrair para um nível matemático, nem sempre a gente vai conhecer qual que é o valor dessa proposição P e qual que é o valor dessa proposição Q. Então, como que a gente vai saber o retorno da minha proposição composta? É apenas simulando todos os cenários possíveis. Quando a gente faz a representação de todos os cenários, é possível que a gente garanta que dentro desses cenários, um deles vai ser aquele que vai atingir. Então, a partir do momento que você faz os cenários, você vai saber, bom, aqui eu tenho mapeado todos os meus cenários. Então, se eu tiver uma situação que P é verdadeiro, Q é falso e P é verdadeiro, eu sei que o resultado final da minha proposição vai ser o resultado que vai aparecer aqui na frente da minha tabela verdade. Então, esse conceito aqui, pessoal, de tabela verdade, tranquilo? Alguma dúvida quanto a isso aqui? Tranquilo, professor. Beleza? Então, vamos continuando. Então, nós vamos passar aqui agora já para os operadores. Então, a gente tem os nossos operadores básicos aí, que vão ser os operadores igual a gente comentou lá anteriormente. Então, nós temos 5 operadores aí, e cada um deles vai ter, obviamente, a sua associação que ele vai fazer. Quais são os operadores básicos? Nós temos o operador de conjunção, que é o E.
Nós temos o operador de disjunção, que é o ou. Nós temos o operador de negação, que é o não. Nós temos o operador condicional ou de implicação, que é o se, então. E nós temos o operador bicondicional, que é o se, somente se. Tá vendo por que seria mais uma inconsistência naquela frase que você colocou, Daniel? Porque se a gente tem o operador do e é esse e o operador do ou é esse, seria como se a gente fosse imaginar a gente poderia simular aquele resultado lá, como se a gente pegasse lá direito penal, como sendo um P, acho que não está desenhando certo aqui, a gente teria o direito civil como sendo o quê, e aí no seu caso, aí, se eu fosse representar uma função matemática, como a gente tem o operador do e é esse aqui e o operador do ou é esse aqui, a gente teria uma função dessa forma. Então, seria impossível de fazer isso aqui na matemática. Na matemática, você sabe que a gente não consegue colocar dois operadores em sequência. Então, se você for pensar do ponto de vista lógico, essa frase aí, ela não faz nenhum sentido. A gente teria de ser ou o e, que é esse daqui, ou o ou, que é esse daqui. Nunca os dois ao mesmo tempo aí. Entendi, professor. É porque eu vi no português eles parecem que tem uma certa resistência a falar que isso é errado, entendeu? É Isso que eu fiquei na aquilo, dúvida. é aquilo que a gente fala, né? Volta aquele primeiro ponto. A ciência exata, ela não aceita isso. A ciência humana, ela aceita. Então, assim, não é criticando uma nem outra. Depende do ponto de vista que você vai analisar. Para a ciência exata, isso aí é um absurdo. Beleza. Ok? Então, vamos pegar aqui. E os operadores, obviamente, quando a gente aplica esses operadores, eles vão sofrer modificações sobre as nossas proposições. Então, quando a gente pega uma proposição qualquer e a gente aplica uma negação sobre ela, o que acontece com essa proposição? Então, quando a gente tem lá, por exemplo, eu quero um chocolate. Se eu aplico uma negação sobre ela, o que passa a acontecer? Eu não quero um chocolate. Então, ela inverteu totalmente a sua funcionalidade. Enquanto a primeira, ela poderia ser verdadeira, eu quero um chocolate, ela poderia ser uma afirmação verdadeira, dependendo do meu estado no momento agora. A partir do momento que eu falo, eu não quero chocolate, ela passa a ser o completo oposto. Então, se eu quero realmente chocolate, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Se eu não quero chocolate, a primeira era falsa e a segunda passa a ser verdadeira. E isso, para facilitar a representação, a gente utiliza justamente a tabela verdade para apresentar. Então, a proposição de negação, ela é aplicada sobre apenas uma proposição simples. E aí ela vai ter essa característica de inverter os fatores. Então, eu vou pegar aqui. Imagina que a gente tem aqui a nossa tabela verdade. A gente tem uma proposição P, e como ela é uma única proposição, ela vai ter 2 elevado a 1, ou seja, 2 linhas da nossa tabela. Então, a nossa proposição P, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Aí a gente tem a negação de P. A negação ela pode ser representada tanto pelo símbolo do tio, ou então por esse símbolo aqui, que geralmente a gente utiliza, vocês vão encontrar ele mais na literatura, que é esse símbolo aqui como se fosse um tracinho deitado. Ele está até representado aqui, ó, tá vendo? Geralmente vocês vão encontrar mais esse aqui, mas também pode encontrar como sendo o tio. E aí a gente aplica o não P. E quando a gente aplica uma negação, o que a gente está fazendo é que a gente está invertendo o fator dessa negação. Então, se a gente tinha uma proposição que é verdadeira, quando a gente nega ela, essa proposição ela passa a ser falsa. E se a gente tinha uma proposição que era falsa, quando a gente nega ela passa a ser verdadeira. Então, obviamente, a gente pega, como esse operador ele é aplicado apenas sobre uma das proposições, ele vai ter apenas 2 linhas e o resultado vai ser esse. Então, se a gente aplica uma negação sobre a proposição verdadeira, ela passa a ser falsa. E se a gente aplica uma negação sobre a proposição falsa, ela passa a ser verdadeira. Ok? Essa negação, eu acho que é o mais tranquilo de todos. Ficou alguma dúvida? Não. Beleza? Então, vamos para a segunda operação. A gente tem lá depois a disjunção, que é o ou. O ou, igual a gente comentou, ele dá a característica de opcionalidade. E o ou, ele precisa ser já aplicado sobre 2 proposições, pelo menos. Então, a gente vai ter uma tabela verdade, que vai ter 4 linhas. Então, ela vai ter 2 proposições. Então, nós temos a proposição P, nós temos a proposição Q, e nós vamos ter o P ou Q.
Proposição P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. São as 4 combinações. P verdadeiro, Q verdadeiro, P verdadeiro, Q falso, P falso, Q verdadeiro, P falso, Q falso. Vamos imaginar, se a gente está falando que ou uma ou outra, a gente está dando critério de opcionalidade. Então, se pelo menos uma das duas for verdadeira, a gente vai ter um resultado verdadeiro. Então, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro ao mesmo tempo, o resultado vai ser verdadeiro também. Se P é verdadeiro, mas Q é falso, pelo menos uma delas é verdadeira. Então, o resultado é verdadeiro. Se F é falso, mas se P é falso, mas Q é verdadeiro, pelo menos uma delas é verdadeira. Então, o resultado vai ser verdadeiro. E por último, se F é falso e se P é falso e Q é falso, quer dizer que as duas são falsas. Então, nesse caso, a nossa proposição é uma proposição falsa. Ok? Esse aqui, no caso, é a disjunção. A conjunção é utilizando o operador E. O que a gente vai fazer nesse operador E? A gente tem que, da mesma forma, ele vai ser aplicado sobre duas proposições, pelo menos. Então, nós vamos ter lá 2 elevado a 2, vão ser 4 linhas. Nós vamos ter P e Q. E vamos fazer a tabela padrão. Opa, deixa eu fazer aqui. Se a gente aplica... Eu dei um zoom aqui, peraí, deixa eu só voltar aqui só um instante. A gente aplica P e Q. Quando a gente aplica P e Q, a gente tem um princípio um pouquinho diferente do OU, que é o seguinte: quando a gente fala o E, a gente força que as duas proposições sejam verdadeiras. Então, nesse cenário, a gente só vai ter verdadeiro quando as duas proposições também forem verdadeiras. Então, no primeiro cenário, P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então P e Q é verdadeiro. P é verdadeiro, mas Q é falso, então é falso. P é falso e Q é verdadeiro, também é falso. P é falso e Q é falso, se torna falso também. Então, nesse cenário aqui, a diferença entre a conjunção e a disjunção é basicamente essa. Na conjunção, que é o OU, se pelo menos uma for verdadeira, você vai se tornar verdadeira. No E, que é na disjunção... desculpe, eu estou confundindo. Esse aqui é a disjunção. Deixa eu até anotar aqui. Ó. Disjunção. Esse aqui é a disjunção. Deixa eu voltar. Eu estou anotando no lugar errado. Esse aqui é a... Espera, só um pouquinho, problemas técnicos aqui. Não está funcionando, vamos lá. Nossa, tá muito ruim. Espera aí, só um instante. Essa aqui é a disjunção. E essa daqui é a conjunção. Então, se pelo menos na disjunção, se pelo menos um for verdadeiro, ela vai ser verdadeira. Na conjunção, apenas quando as duas forem verdadeiras, que ela vai ser verdadeira. Ok? O Maev, desculpa se eu estiver pronunciando seu nome errado, você me dá um ok. O P e o Q sempre vai ser dado V e F? Sim. Isso aqui são todas as probabilidades que a gente tem para ele. Então, é aquilo que eu falei. O P, ele só pode ser ou verdadeiro ou falso. E o Q também só pode ser verdadeiro ou falso. Quando a gente combina as duas, a gente pode ter esses cenários aqui. Pode ser que o P seja verdadeiro e o Q também. P verdadeiro, Q falso. P falso, Q verdadeiro. P falso, Q falso. O que a gente está fazendo aqui na tabela verdade é a gente está descrevendo todos os cenários possíveis. Depois, de acordo com quando você tiver a proposição em si mesmo de verdade, você vai conseguir ver, ó, se a minha proposição se a minha proposição P é verdadeira e a minha proposição Q é falsa, então em que cenário que eu vou estar? Vou estar nesse daqui. Então é nessa linha aqui que eu vou ter que procurar para eu poder achar o resultado. Ok? Esclarecer sua dúvida aí, Maia? Sim, obrigada. Por nada. Vamos continuando aqui, então. Então, agora nós temos aqui, ó, esses dois
inferiores aqui, se a gente for pensar o e, o ou e o não, eles são bastante intrínsecos e bastante convencionais que a gente tem utilizando no dia a dia, na nossa matemática. Agora, o condicional e o bicondicional, a gente tem uma certa diferençazinha deles aqui, que eles são mais voltados para a utilização na área da lógica matemática mesmo. O que seria a implicação? Só para mostrar aqui para vocês. Ó. Então, a implicação quer dizer que quando a gente pega e fala a implicação, o que a gente está falando é que a segunda afirmação ela é dependente da primeira. Ou seja, se a primeira é uma afirmação verdadeira, a segunda também vai ser uma afirmação verdadeira. E se a primeira é uma afirmação falsa, a segunda pode ser qualquer um dos dois valores. Mas é impossível eu ter que, quando a gente fala uma implicação, que a primeira afirmação seja verdadeira e a segunda seja falsa. Então, olha, por exemplo, olha aqui, ó. Marisa Monte é uma cantora brasileira. Marisa Monte nasceu no Chile. Aí a gente vem aqui e adiciona a composição dessa proposição aqui. Se Marisa Monte é uma cantora verdadeira, brasileira, então Marisa Monte nasceu no Chile. Ou seja, a gente adicionou uma implicação. Nesse caso aqui, a gente tem que essa aqui é uma afirmativa falsa. Por quê? Se a primeira for uma afirmativa verdadeira, a segunda não pode ser falsa. A segunda ela tem que ser falsa. Então, a implicação, ela utiliza esse do se, então, e a gente tem essa característica que quando a única cenário que ela é falsa é quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, vamos construir a tabela verdade dela aqui. Ela também é realizada sobre duas proposições. Então, também vamos ter 4 linhas. E aí a gente tem aqui o P, o que, P implica em que. A gente tem aqui a transposição da tabela. São essas aqui. E aí, se a gente tem uma primeira proposição verdadeira e a segunda é verdadeira, isso implica que aqui também é verdadeiro. Se a gente tem a primeira proposição verdadeira e a segunda é falsa, é aquilo que a gente falou. Se a primeira é verdadeira, então a segunda não pode ser falsa. Então, esse aqui é o único cenário que essa aqui vai resultar em falso. E se a primeira é falso, para mim, aí fica independente o resultado da segunda, ambas podem ser verdadeiras. Então, verdadeiro e verdadeiro. Esse que é o entendimento aqui da implicação. Ok? Ô, professor, Diga. poderia dar um exemplo, de uma frase em que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira para dar o resultado verdadeiro? Aqui, ó, esse próprio aqui já tem aqui embaixo, tá vendo? Fevereiro tem 30 dias. É falso. Então, independente do que a gente falar aqui de fevereiro, todo ano temos ano bissexto, é falso. Independente do que a gente colocar aqui, a gente vai ter retornado verdadeiro. Por quê? Se fevereiro tem 30 dias, você concorda comigo que isso aqui é sempre falso? Independente do que a gente analise, nunca fevereiro vai ter 30 dias. Então, no final, se fevereiro tem 30 dias, então todo ano temos ano bissexto. Independente do que a gente colocou aqui no final. Se a primeira aqui já foi uma falsidade, então a segunda nunca vai ser executada também. Então, a gente tem que esse caso é verdadeiro. É como se a gente falasse assim, ó, se chover canivete, então eu vou me proteger utilizando um escudo. Alguma coisa desse sentido. Então, independente do que você coloque na segunda parte, independente do que você faça, se você vai se proteger com escudo, se você vai debaixo da chuva, tanto faz. Independente do que você faça dentro do então, aquilo que já foi determinado aqui no si, que era a condição para a segunda parte acontecer, ela já foi falsa. Então, se fevereiro tem 30 dias, então todo ano tem ano bissexto. Independente do que aconteça aqui no final, como a primeira já foi falsa, isso aqui já é considerado uma proposição verdadeira pela lógica proposicional. Ficou claro, Natan? Ok. Certinho? E por último... Professor, pode dizer, Daildo. faltou essa aula antes das aulas de arquitetura de computadores, porque todo mundo tem dificuldade. Provavelmente vocês tinham, né, circuitos na arquitetura de computadores, né, utilizando esse lance de E e O, né, tabela verdade, né? Porque aqueles circuitos lógicos, provavelmente alguns desenhos, eu não lembro muito de arquitetura de computadores, não, mas eu lembro que tinha uns desenhos de um circuito que era, eu acho que era assim, alguma coisa assim, não era? Mais ou menos assim que vocês faziam, eu acho que é o nome do desenho quadra errado aqui.
Não era isso mesmo? Vou ver se eu não estou muito errado, porque arquitetura de computadores eu só vi na faculdade e depois nunca mais. Que aí, quando você aplicava sobre o circuito, aqui se estivesse passando 1 e aqui 1, né, que seria o verdadeiro e verdadeiro, aqui também retornaria 1. É isso aí, eu vi muito no curso de instrumentação. Tem muito disso. Portas lógicas. Isso, portas lógicas, esse é o nome certo. É porque tem tanto tempo que eu fiz isso aqui, César, igual eu tô te falando, eu vi isso aqui na minha faculdade em 2009, e desde então eu nunca mais trabalhei nessa área de arquitetura de computadores. Mas assim, é aquilo que eu comentei com vocês no início da disciplina. Essa parte da lógica proposicional, lógica de primeira ordem, isso aqui vocês vão levar para todas as disciplinas que envolvem qualquer nível computacional. Por quê? Porque o computador ele é um dispositivo totalmente lógico. Então, se ele é totalmente lógico, ele é regido pelas leis da lógica. Então, a gente precisa de ter um entendimento muito forte disso daqui, para que vocês consigam depois avançar nas outras disciplinas. Isso aqui eu não sei se eu acho que vocês não devem ter chegado a fazer programação ainda, mas se vocês trabalharem na programação também, vocês vão ver que esse lance do E e do OU vai aparecer com muita facilidade, quase o tempo inteiro na hora que vocês estiverem programando. O César levantou a mão, pode ficar à vontade, César. Pode falar. Professor, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro do assunto, eu observei que nós vamos ter uma atividade voltado para a lógica não clássica. O senhor vai falar alguma coisa antes, ou vai disponibilizar algum material? Sim, eu vou fazer o seguinte, eu já passei as orientações para o tutor, mas eu vou combinar da seguinte maneira. Como o encontro presencial ele vai ser no dia 13 de novembro, que é no sábado, eu vou tirar o final da aula do dia 9 e vou explicar alguns conceitos para vocês sobre isso. Pode ser? Que aí Tudo vocês bem. já vão bem com um conceito fresco na cabeça para vocês levarem lá. No final da aula do dia 9, eu vou adicionar um outro material sobre esse ponto e explico para vocês. Tá bom, mas outra coisa, professor, rapidamente, com relação à atividade que o senhor passou de tabela verdade, né? Uhum. Aí o senhor pediu para imprimir o arquivo e depois fazer no papel lá. Eu posso fazer no papel e já digitalizar ao invés de imprimir? Sim, não, a ideia eu acho que eu até comentei lá, deixa eu até ver como que eu coloquei aqui. Se eu não me engano, eu falei para vocês imprimirem para vocês fazerem ela, para não fazer no computador, entendeu? Porque aí vocês escrevem ela igual eu estava fazendo aqui no meu quadro aqui, entendeu? Eu gostaria que vocês fizessem essa parte de colocar as proposições manualmente. Então, vir aqui preencher verdadeiro, falso, e colocar cada um dos termos aqui na frente. Então, por exemplo, o primeiro termo aqui, obviamente essa separação a gente vai ver mais na próxima aula. Mas a primeira coisa aqui seria separar o não B, então vocês colocariam o não B aqui, depois o A implica em não B, e assim por diante. Tá bom. Okay? Valeu, professor. Tocar. Obrigado. Nada. Então, aí a gente volta aqui no último, que é o bicondicional. Que é esse daqui, deixa eu só pegar aqui, ó, no bicondicional. O bicondicional ele tem por característica que aí, diferente da implicação, ele só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras, como o próprio nome já diz, quando as duas são do mesmo sinal. Então, ou seja, as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Por quê? Porque quando a gente fala no termo bicondicional, quer dizer que a primeira depende da segunda. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, isso é uma proposição verdadeira. Se a primeira é falsa e a segunda é falsa, isso também é uma proposição verdadeira. Mas se a gente tem um cenário distinto, a gente tem diferença nessa implicação. Porque uma não tem nada a ver com a outra, no caso. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, a gente tem uma afirmativa falsa. Fazendo a tabela verdade aqui rapidamente da implicação, também aplicada sobre duas proposições. Aqui nós temos o P, nós temos o Q, esse somente se que. Aí nós temos verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Se as duas são verdadeiras, P e Q são verdadeiros, ela é verdadeira. Se as duas são falsas, F e F é falso, também é verdadeiro. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, então o bicondicional é falso. E se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, bicondicional também é falso. Ok? E com isso a gente encerra essa primeira parte aí, que são dos capítulos aí capítulo 1 e 2 da apostila, que são a parte de proposições lógicas. E aí, professor, desculpa atrapalhar, sobre a pergunta do colega.
Para quem não tem impressora, pode fazer direto no computador? Pode, não tem problema não se você não tiver impressora. É igual eu falei, porque se você fizer aqui no computador, eu acho que eu até disponibilizei. Eu também disponibilizei o arquivo de Word aqui. Se vocês não tiverem com impressora, faz no computador aí, então. Igual eu comentei, o interessante seria para vocês treinarem mesmo, porque vocês iam ter de aplicar todas e tal. Mas se vocês não têm impressora aí, pode fazer no computador. Tá aí até uma dica para quem vai imprimir também, porque eu vi aqui que fez uma cagada aqui, né? Pode fazer isso aqui, ó. Dar um Ctrl Enter e aí imprimir para ficar numa página só. Porque ninguém merece ficar vendo na folha para poder ficar preenchendo essas tabelas. Aproveitem que tem um artigo Word aí, eu nem sabia que a Carol que montou a disciplina tinha disponibilizado. Aproveitem que tem um arquivo Word, vocês podem montar ele melhor para imprimir e facilitar a vida de vocês aí. Beleza? Beleza, professor. Então, assim, a gente finalizou aí os 2 primeiros capítulos da disciplina. Na próxima aula a gente vai entrar nessa parte aqui das tabelas verdade das proposições compostas, né? Até mesmo para não acelerar muito e não colocar informações demais aí para vocês. E igual eu comentei, essa apresentação está sendo gravada. Assim que eu já terminar, eu já vou subir ela lá no YouTube. Na verdade, eu vou ficar no Drive, tá? Eu deixo lá no Drive e coloco o link para vocês acessarem. Ficou alguma dúvida sobre esses conceitos que foram passados hoje, pessoal? Tá tranquilo? Bom, acredito que tá tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo, vamos ver na hora de fazer exercício. A partir dessa aula, se vocês pegarem agora, vocês ainda vão ter um certo nível de dificuldade. Vocês vão ver que ela é uma proposição composta, aquelas que eu passei para vocês. A partir da próxima aula, que aí a gente vai fazer algumas, eu vou desenvolver algumas com vocês, aí vocês vão ter mais facilidade na hora de fazer esse desenvolvimento. Então, aí na próxima aula, eu já faço, e a gente pode até fazer algumas proposições compostas parecidas com essas das atividades aqui, para que vocês treinem e fiquem tranquilos também na hora de desenvolver. Beleza, Okay? professor. Um abraço. Obrigado. Se não tiver ficado dúvidas, nós vamos encerrar por hoje. Valeu. Boa noite, valeu. E até Boa semana noite. que vem. Boa noite a Até todos. semana que Valeu, vem. professor, pela aula. Valeu, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.